Sejam bem-vindos a mais este episódio do podcast da Wiremaze. Hoje connosco Pedro Brás, presidente da União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão. O Pedro Brás estudou no ISCTE, Gestão, posteriormente teve um percurso profissional na IBM e em 2013 assumiu a Junta de Freguesia, neste caso a União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão. Pedro, conta-nos um bocadinho como é que foi este percurso, passado do mundo empresarial para aqui a União de Freguesias, como é que isto foi? Bom dia, César, e bom dia a quem nos acompanha. Olha, foi um percurso um bocadinho atípico, porque eu quando era jovem, adolescente, não me interessava por política, não é? Depois vim parar ao mundo da política. Então a minha área de eleição na altura era o desporto, fui atleta de alta competição e até à entrada da faculdade, portanto a minha participação cívica resumia-se à atividade desportiva e, no fundo, àquilo que eram as atividades proporcionadas em contexto escolar e onde eu gostava de participar. Depois entrei na faculdade para tirar gestão de empresas e aí fui desafiado a fazer parte da Associação de Estudantes e, portanto, fiz todo o meu curso. Eu costumo dizer que tirei 2 cursos, não é? Tirei o curso teórico, quando ia às aulas, e tirei depois o curso prático na Associação de Estudantes, onde nós, de facto, geríamos orçamentos, tínhamos funcionários, tínhamos que desenvolver atividades, tínhamos que desenvolver também um lado negocial, enfim, um projeto muito interessante, um projeto de vida muito interessante, onde eu aprendi muito e então não me arrependo nada do negócio que fiz com os meus pais, que foi, basicamente, o curso era de 4 anos e meio e pedi mais um ano para poder estar na associação e acabei por fazer todo o meu curso dentro da associação. Comecei na secção de desporto, passei para vice-presidente, depois fui para presidente de direção, ainda dei um pulinho na Associação Académica de Lisboa, mas tudo isto acompanhando o percurso escolar e, portanto, só precisei de mais um ano para fechar o meu ciclo académico. Depois entrei, fiz outras coisas, fui monitor de campos de férias, enfim, tentei participar naquilo onde podia. Não era um rapaz de escola, casa, escola, e acabei depois por entrar no mundo profissional através da IBM, e há um dia, em 2012, que sou desafiado. Portanto, entretanto, achei que a política seria um bom espaço para poder participar e desenvolver a minha cidadania. E em 2012 o partido onde milito entendeu mudar o perfil de candidato à Junta de Freguesia e desafiou-me para esse grande desafio, que eu abracei com todo o gosto e cá estou no segundo mandato aqui na Freguesia de Massamá Monte Abraão, uma freguesia com algumas particularidades. Conta-nos um bocadinho como é que é essa freguesia. Portanto, eu, daquilo que conheço, não é muito grande, extremamente populosa. Sim, portanto, é verdade. Não, ela não é grande em termos de área, tem aproximadamente 4 km quadrados, mas tem uma densidade populacional muito significativa, cerca de 49 mil habitantes, 50 mil habitantes, se calhar 49 mil era à data dos censos, dos últimos censos, agora nestes certamente será mais. E é uma freguesia muito heterogénea, porque tem realidades muito distintas, os próprios territórios são distintos, e isso é uma das riquezas da freguesia, esta heterogeneidade que nós encontramos nas pessoas, no território e até mesmo na própria economia local. Mas há um dominador comum que tentamos implementar, que tem a ver com a participação. Há zonas onde nós, quando fazemos algo, o feedback quase que imediato, ainda não acabou a intervenção, uma obra, ainda não acabou já
feedback imediato. Há outras zonas onde demora um pouco mais, é um processo mais lento, mas temos vindo a trabalhar essa área de uma forma interessante e depois a fazer aquilo que é o trabalho de uma autarquia, a resolver os problemas das pessoas. No contexto em que vivemos hoje, a área social tem sido uma área de grande relevo e de grande importância face ao contexto e à situação que vivemos, mas é um trabalho onde nós gostamos de agarrar aquilo que melhor temos. Temos território, temos uma estufa, quase uma estufa fria, uma mini estufa fria, cheia de espécies. Temos um feto real que só existe na Serra de Sintra e, portanto, acabamos por ter estas particularidades. Somos uma terra onde temos muita água, temos nascentes e, portanto, é uma zona até onde há um chafariz, onde corre a água diariamente. Os mais velhos dizem, apesar de não ser permitido ver água, dizem que é ali que está a riqueza da sua vitalidade e da sua força. E temos também temos património nacional, temos a ANTA de Montabrão, que é património nacional, e temos o comércio, temos um vasto leque de atividade económica, da economia local, que nós também gostamos de dinamizar e de apoiar. E, no fundo, são estas riquezas que fazem deste território, ainda que pequeno, cheio de coisas para mostrar e para se desenvolver. Muito bem, vamos tocar a seguir em alguns desses tópicos, como o comércio, como essa questão da participação. Desde que chegaste em 2013, fruto ou não da passagem pela IBM enquanto grande empresa de referência a nível mundial, a verdade é que levaste a cabo vários processos de transformação e de modernização administrativa. Qual aquele que mais te orgulha agora que está feito, que está em implementação ou já implementado? Qual é aquele que mais te orgulha de ter levado para a frente? Há dois projetos com razões diferentes, ou três projetos, melhor dizendo, que com razões diferentes são marcantes. O primeiro, isto não por nenhuma ordem de preferência, mas o primeiro, o orçamento participativo. De facto, há uma visão de que as zonas suburbanas que estão à volta da capital e das capitais daqui do nosso país são zonas de dormitório, onde as pessoas não vivem, não respiram, não sentem. E é uma ideia muito, muito errada, na medida em que facilmente constatamos isso por via da ocupação do espaço público ao fim de semana, os jardins, os parques, mas também naquilo que é o comércio. Um território que não tenha comércio não tem vida. Se não tem vida, significa que as pessoas não estão lá. E aí sim podemos considerar um dormitório. Não obstante isso, havia, no nosso entender, aqui algo que era necessário trabalhar, ou seja, o hardware está criado, as casas existem, os parques existem, toda essa infraestrutura existe, mas era preciso trabalhar o software, neste caso o peopleware, não é? E, portanto, desenvolvemos, a partir do orçamento participativo, uma bandeira de participação cívica e de cidadania, que tem sido muito, muito interessante, porque temos encontrado pessoas com ideias e iniciativas muito interessantes, e isso é uma transformação do ponto de vista da própria cidadania, do próprio olhar que as pessoas têm ao território, onde um dia escolheram fazer um investimento das suas vidas ou comprar uma casa, um dia escolheram investir as suas poupanças para abrir um negócio, ou simplesmente porque há ali elementos e coisas que apreciam e passam tempo nesse território. E, portanto, entendemos que esse deveria ser um caminho. E, portanto, o orçamento participativo é um projeto que
que eu saliento sempre, porque é de facto um processo de transformação, ainda que lento, porque quando tentamos mudar mentalidades, o processo é mais longo, mas é um processo muito importante. Um segundo projeto tem a ver com a população sénior. Nós, quando entramos em 2013, já existia o projeto da Universidade Sénior e tivemos a oportunidade de o fazer crescer em termos de infraestruturas. Passámos de uma instalação para 3 e com as adaptações que isso tem. E começámos a dotar as salas com equipamentos informáticos, com computadores, com ecrãs, com telas, portanto, no fundo, para permitir já aqui um processo de melhoria da transmissão do saber e das experiências. Eles não são avaliados, quer dizer, alguns são, porque no desenho, se a coisa não fica bem feita, tem que voltar um bocadinho atrás. Tem uma autoavaliação. É, uma autoavaliação. Mas iniciámos um processo aqui de alguma transformação. Porquê? Porque nós tínhamos sempre muitos alunos e todo o processo era manual, ou seja, havia folhas onde registavam as presenças dos alunos na sala de aula, depois eram dadas aos serviços, os serviços depois tinham que introduzir no Excel tínhamos assim a assiduidade de cada um, e era um processo relativamente pesado. E nessa medida desmaterializámos toda a gestão da Universidade Sénior, e isso permitiu que hoje, o processo de pandemia e gestão daquilo que são as vidas humanas, nós pudéssemos dar aqui um pequeno salto, mas que no fundo representou muito, que foi termos aulas online. E, portanto, os alunos hoje, iniciamos este ano letivo com essa opção. Quem quisesse ter aulas online tinha, quem quisesse ter aulas presenciais também tinha, até podia ter um regime misto, umas disciplinas em casa, outras na universidade, mas foi uma surpresa, porque eles próprios abraçaram, a população sénior, que nós normalmente achamos que está mais excluída, eles próprios abraçaram essa iniciativa e essa ideia. Foram eles que, com o confinamento, no primeiro confinamento, nos propuseram para pensarmos neste tipo de solução, o que foi muito interessante, que houve essa predisposição. E agora, neste segundo confinamento, nós temos mais de 100 alunos, mais de 100 pessoas séniores em casa, a ter aulas. Quantos são no total, já agora? Diz? Quantos são no total da Universidade No Sénior? total são este ano são 162 alunos. Ou seja, tens 66%, mais sim, coisa, menos sim, coisa, sim, online. Sim. Muito bem. E temos pessoas, por exemplo, o caso mais engraçado, uma senhora de 88 anos, que sempre teve uma vida muito caseira, isto é, trabalho de casa e ficava em casa, e ela diz hoje que está no melhor dos dois mundos, porque ela inscreveu-se na universidade para se obrigar a sair de casa, mas como gosta tanto de estar em casa, hoje está em casa, mas mantém o convívio e aquilo que ela também queria, que era contactar com outras pessoas, aprender coisas. Portanto, dentro daquilo que é o seu espaço, onde se sente mais à vontade, manteve esta dinâmica de convívio e de participação no projeto da Universidade Sénior. Portanto, é um exemplo entre muitos, mas é de facto tem um lado sentimental, não é? De podermos ver que estas iniciativas... No fim do dia, todos estes projetos têm um lado sentimental, não é? Sim. E é o lado humano que nós temos que perceber, exatamente, que estamos a trabalhar para o cidadão e vê-lo no fim satisfeito, não é? Digamos assim. Sem dúvida. Aqui tem muito a ver com o tipo de população que estamos a trabalhar, claro, e a ver desde logo a sua predisposição para, que é uma coisa muito, muito interessante. E depois um terceiro momento que no fundo veio revolucionar de certa maneira a forma como trabalhávamos, que foi a desmaterialização do processo da própria junta, portanto, dos workflows de aprovação, daquilo que é
daquilo que é o dia-a-dia e a interligação entre os serviços e, portanto, a desmaterialização desses processos permitiu sermos mais ágeis, permitiu podermos também ter maior mobilidade e flexibilidade de trabalho e, portanto, quando nós agora, com estas questões do confinamento, quer já no primeiro, quer agora neste, tivemos uma adaptação relativamente pacífica e tranquila, porque já tínhamos esse processo implementado e, portanto, foi só, no fundo, aperfeiçoar e dotar de melhores meios a alguns colegas para que pudessem estar a trabalhar em casa como se estivessem na junta de freguesia. Portanto, são 3 projetos muito interessantes. Poderia destacar, por exemplo, o OP Jovem, que iniciámos o ano passado e que apanhou o processo de pandemia, mas não deixou de ser um projeto onde recebemos 112 propostas dos nossos jovens. Vamos voltar a essa questão, e já agora que insistes, eu percebo, e há aqui uma pergunta que eu a coloco, porque muitas vezes também sei que me colocam a mim, é assim, okay, então participação pública, é OP, isto é aqui isto serve para tudo, portanto se nós fizermos um OP temos tudo, é isso? Ou eu sei que vocês têm mais coisas, não se ficaram pelo OP, têm os mini-presidentes que já ganharam, que ganharam um Lisbon Awards, autarquia do ano, também foram finalistas, quer com o OP, quer com os mini-presidentes, nos prémios da RAP, da Rede de Autarquias Participativas. Afinal, não se ficaram só pelo OP, porquê? O OP não resolvia tudo? Olha, não ficámos pelo OP exatamente pela ideia inicial que falei, que é trabalhar o peopleware, não é? Trabalhar as pessoas. E o OP é uma excelente ferramenta, é a ferramenta se calhar mais disseminada do ponto de vista da participação pública, mas há mais coisas para além do OP que podem ser feitas. Há coisas mais ou menos formais, como as plataformas de gestão de ocorrências, onde as pessoas vão reportando os seus problemas à medida que vão passando pelos sítios, mas quisemos ir um bocadinho também para o lado pedagógico, para o lado da consciencialização nos mais novos, e por isso criámos o projeto dos mini-presidentes, e o projeto dos mini-presidentes é tão somente dar voz a miúdos de terceiros e quartos anos, e depois antes da pandemia iniciámos o 5º ano, a ideia era irmos em crescendo na evolução escolar, e porquê que não fomos tão, digamos assim, ambiciosos em ir para todos os anos, porque quisemos deixar a semente nos mais novos e ir acompanhando o processo evolutivo escolar desses miúdos, porque sabemos que se cada ano que subirmos um degrau eles sobem, nós vamos ter a maior capacidade de consciencialização e maior capacidade de atrair os jovens para a participação. E, portanto, quisemos, no fundo, tratar isto como uma planta onde vamos regando e ela vai crescendo, e tem sido um projeto muito, muito interessante, porque agora, com esta questão da pandemia, não conseguimos encontrar aqui maneiras de chegar a esta população mais nova, jovem, e mais dependente do adulto, e portanto, torna um processo um pouco mais difícil. Mas temos outras coisas. Nós quinzenalmente fazemos os diretos no Facebook, onde o presidente de junta, neste caso eu próprio, estou, não é cara a cara, mas estou ali disponível para, durante cerca de 45 minutos, 1 hora, estar à conversa com os nossos fregueses, onde são colocadas inúmeras perguntas, problemas da sua rua, problemas da freguesia, problemas até mesmo de algo maior já de um espectro municipal até, e no fundo é um momento onde descomplicamos, é um momento em que as pessoas podem, através de uma simples mensagem, de
um simples momento, deixar a sua ideia, deixar o seu problema, e nós rapidamente também conseguimos resolvê-lo, rapidamente conseguimos dar o feedback e, portanto, nesta comunicação bilateral, temos apostado nesta ferramenta como forma de desmistificar aquela ideia de que o eleito está muito afastado do eleitor. Não, estamos muito próximos, andamos na rua, mas como temos uma densidade populacional significativa, há pessoas que nós não encontramos na rua e, portanto, acreditamos que pelo via das redes sociais e pelo processo de digitalização conseguimos ir ao encontro dessas pessoas e temos procurado, de facto, apostar nessas iniciativas. Depois temos as ferramentas mais tradicionais, como o e-mail, enfim, é aquilo que já é mais corriqueiro, e, portanto, mas apostamos muito nesta dinâmica de encontrar formas das pessoas poderem participar. Nós descentralizamos as nossas reuniões públicas de junta, fazemos agora por esta via, mas gravamos, pomos em direto, as pessoas podem questionar, temos um espírito de grande abertura e de grande participação que tentamos, lá está, semear a questão do peopleware e semear essa consciencialização de que não é só de 4 em 4 anos que as pessoas são chamadas a participar, podem participar diariamente, inclusive aos fins de semana. O estar sempre online também acredito que seja um bocadinho esgotante, imagino. Agora, a minha questão é exigente. A minha questão, portanto, a tua ideia não é, daquilo que eu percebi, só para perceber se eu entendi bem, não é ter uma única solução, uma única ferramenta, uma única metodologia, é criar uma rede onde o munícipe, mais cedo ou mais tarde, vai ser apanhado. Portanto, se for com um OP, é um OP, ou com um OP jovem, ou apanhar o jovem nos mini presidentes e a seguir provavelmente motivá-lo a participar no OP jovem ou até depois no OP geral, já agora reportar o buraco na rua, já agora mandar reportar qualquer coisa através do vosso site e entrar em contacto convosco com o vosso site. E uma das coisas que me lembro de ver, nós recentemente trabalhamos em conjunto por causa do novo site, e uma das coisas que me lembro era, por exemplo, no gabinete da Ação Social, salvo erro, poder fazer marcações logo online e fazer a reserva, essa questão, ou seja, ter ali um serviço que a pessoa diz, quero reservar, quero falar com alguém da Ação Social, tem ali logo o serviço. É mais uma teia que vocês estão a montar para que o cidadão participe. Tens notado que o cidadão em Massamá e Monte Abraão se tornou mais participativo desde 2013? Qual é o resultado que sentes? Efetivamente é um bocadinho isso, é criar aqui uma teia onde mais tarde ou mais cedo as pessoas vão tropeçar e não tropeçam no buraco da rua, porque esperamos que não exista, mas é um bocadinho isso, e é também dar aqui múltiplas possibilidades onde as pessoas se possam sentir confortáveis a participar, não é? Muitas vezes as pessoas até têm a ideia, mas têm algum receio de participar no OP e, portanto, acabam por não fazer, mas podem dar a sua ideia, podem dar o seu contributo em outros fóruns, em outras formas de participar, e, portanto, acabamos por tentar criar diferentes plataformas onde as pessoas se sintam bem a participar nas mesmas. E, de facto, temos sentido que há aqui uma maior participação. Mas, como em tudo, quando mexemos em comportamentos, são processos um pouco mais lentos, são processos em que mudar mentalidades, mudar formas de estar, por vezes não é assim tão fácil. Mas temos
temos assim, por exemplo, os diretos são um exemplo disso. Eu nunca consigo terminar um direto respondendo a tudo que me colocam. Sobra sempre qualquer coisa para o direto a seguir, para a sessão seguinte. E, por exemplo, na última, eu acho que ficaram uns 30 ou 40 questões por responder e, portanto, tem sido, de facto, um processo. Pessoas diferentes, não era o mesmo Pessoas diferentes. insistir com Sim, coisas... não, pessoas diferentes. E, portanto, é de facto um processo evolutivo. Tem sentido, por exemplo, no próprio site, as pessoas utilizarem os canais de comunicação mais ágeis, como o chat, né, do próprio site, até mesmo as redes sociais, enfim, as pessoas acabam por procurar estarem ativas e isso deixa-nos contentes, porque efetivamente é esse o objetivo destas múltiplas plataformas de participação. Em termos de lições, se tu pudesses, obviamente que, e eu costumo dizer isto muitas vezes, existem 308 câmaras municipais a nível nacional, existem 2000 e tal freguesias a nível nacional, se multiplicarmos para as antigas são 3000 e tal, ou 4000 e tal, 4.000. Não há duas iguais. Cada cabeça a sua A lei sentença. é toda igual para todas, mas os territórios são iguais, são diferentes, as pessoas são diferentes e, portanto, não há duas iguais. Daquilo que é a tua experiência de 2013 até agora, quais seriam aquelas 2 ou 3 lições que tu achas que poderiam ser replicadas, obviamente depois alterando escala ou alterando ou adaptando à própria junta de freguesia, neste caso, mas que podiam ser e deviam ser replicadas para outras juntas ou para outros contextos? Olha, acima de tudo, eu acho que é mais do que replicarmos projetos, não é? Mais do que vermos, olha, ali aquele município, aquela freguesia tem o OP, então vamos lá copiar o modelo, até copiamos o regulamento. Não é? Mais do que isso, nós devemos entender como é que as coisas funcionam, não é? E não devemos ter receio. Isso muitas vezes eu acho que acontece, há algum bloqueio nessa matéria, que é, não temos de ter receio de, se acharmos que há um projeto interessante a ser desenvolvido numa determinada autarquia, de contactarmos essa autarquia, percebermos como é que funciona, percebermos como é que montaram, percebermos que meios e dinâmicas estão assentes àquele projeto e depois fazer uma reflexão e pensar, será que nós, pegando na chapinha OP ou outra coisa qualquer, conseguimos criar um modelo integrado na nossa comunidade, com o conhecimento que temos da nossa comunidade, com o conhecimento que temos do nosso território e em função da aprendizagem e estarmos disponíveis para aprender, desenvolvermos o nosso caminho. E acho que muitas das vezes isso acaba por não ser feito. E deveria ser mais efetivo, ou seja, a partilha de conhecimento entre autarquias é fundamental para podermos crescer todos, não é? Obviamente que temos autarquias onde com as quais nós nos identificamos, com as quais nós gostamos mais de desenvolver, mas é importante haver esse processo de aprendizagem. E dou um exemplo claro disso. Nós no primeiro confinamento, um exemplo recente, e, aliás, até vou dar dois, um que partiu de nós e o outro que vieram ter connosco. Vou começar por este que vieram ter connosco. No primeiro confinamento, nós, naquilo que foram as medidas depois para desconfinar, criámos um programa de apoio à economia local. Não é? E, portanto, nós o que fizemos foi dotar este programa de 5.000 euros e as pessoas que tinham perdido rendimento fruto da Covid, fazendo prova disso, poderiam receber um voucher de 50 euros para gastar no nosso projeto que temos. Há pouco falávamos de participação, este também é um bom projeto de participação,
que é o Freguês, que é um programa de apoio à economia local, onde o comércio local dá um benefício, um desconto ao cidadão, e o cidadão, através do cartão, utiliza nas lojas, e nós vamos criando e ligando este projeto a diferentes outros, como forma de estimular o comércio. Fechando este parênteses, e o projeto correu relativamente bem. Passados uns tempos, um município com um volume orçamental significativo contacta-nos para perceber como é que nós tínhamos montado o programa da economia local. E, portanto, nem sempre aquela ideia que os municípios é que têm os bons projetos, é uma ideia assim tão certa. Aprendemos uns com os outros, e isto é muito importante. Da mesma maneira que nós tivemos tivemos ali uma situação numa edição do Orçamento Participativo, em que ganhou um projeto da criação de um parque canino, e quando nós vamos para o implementar, os moradores reúnem um conjunto vasto de assinaturas, e nós ficamos, nós temos que encontrar aqui o equilíbrio, não podemos perder a expectativa da participação e da valorização da participação de quem apresentou a proposta e de quem votou. Ao mesmo tempo temos que enquadrar este descontentamento de algum modo, não é? E, portanto, fomos falar com o município, que curiosamente tinha passado exatamente pela mesma experiência. Era um parque canino também, e, portanto, foi muito interessante, porque no fundo podemos também perceber como é que, perante um problema, fomos encontrando a solução. A maior lição que eu acho que devemos tirar, mais do que tentarmos trazer ou replicar projetos sem verdadeiramente os conhecermos, é partilharmos, não termos receio de questionar, de perceber como é que funciona, para depois podermos avaliar se faz sentido ou não integrá-lo no nosso território, se isso de facto vai criar um valor acrescentável à nossa comunidade. Muito bem. Algo que depois se consegue ao participar em redes como a rede de autarquias participativas, que vocês são membros e estão na direção, não? Estamos na direção, sim, somos Estão na vogais. direção, exatamente, são vogais da direção, ou até aquilo que nós próprios também promovemos com o Autarquias do Futuro, com os fóruns que nos últimos anos temos organizado, e que este ano será de 20 de Abril a 20 de Maio, em princípio. Portanto, olha, falaste aqui que houve desafios. Qual foi aquela decisão mais difícil que tiveste que tomar desde 2013 até agora? Além de teres que candidatar, acredito que essa decisão também não fosse fácil. Sim, foi talvez a decisão mais complexa. Olha, a decisão mais difícil, é exatamente estar a desenvolver estas funções, porque há duas coisas muito importantes que nós temos que, quando estamos no exercício de funções públicas, temos que perceber. É uma, da mesma maneira que nós sentimos que é o momento de entrar, também temos que saber quando é que é o momento de sair. E, portanto, a decisão de entrada é difícil, mas a decisão de saída é igualmente difícil. E, muitas das vezes, deixamos ou esquecemos que é importante também tomar essa decisão no tempo certo. Mas a maior decisão, a decisão mais difícil, é exatamente esta: nós, os eleitos, não estão a exercer as suas funções, ou não se predispõem para exercer essas funções por obrigação. Ninguém obriga ninguém a ser candidato. A pessoa tem que ter essa vontade. E, portanto, não sendo uma obrigação, sendo uma opção de cada um, é uma decisão onde nós precisamos de, muitas vezes, de criar desequilíbrio, porque temos que estar disponíveis. E, portanto, a decisão de muitas vezes deixarmos a família de lado,
de lado não é esquecer, mas temos que abdicar do nosso tempo de família, do nosso tempo de amigos, do nosso tempo de sermos nós próprios no nosso mundo, não é? No mundo que nós vamos construindo, talvez, são sempre as decisões mais difíceis, mas sabemos que o resultado final dessas decisões são também igualmente importantes, porque podemos, de facto, trabalhar para uma comunidade, podemos melhorar a comunidade e no final de tudo isso também vamos nos sentir bem. Mas as decisões difíceis são aquelas que nós tomamos todos os dias quando temos que abdicar de algum tempo da nossa vida pessoal, da nossa família, dos nossos amigos, para estarmos dedicados à causa pública, mas que é igualmente gratificante e igualmente estimulante. Olha, eu sei que vocês já fizeram imenso. Nós próprios também, o Aremaze, temos tido o prazer de ter trabalhado com vocês em vários projetos. Começamos com o OP, tivemos o desafio depois, mesmo dentro do OP, de pôr o voto negativo que vocês puseram por causa do Parque Canino. Por causa do Parque Canino, exatamente. Porque a participação negativa também é importante. Mais recentemente, isso depois dá origem a toda uma outra conversa que podemos ter. Dava um outro podcast. Mais outro podcast só sobre as vantagens ou desvantagens do voto negativo e das várias tipologias de votação. Que é toda uma teoria muito grande e na prática, muito resumidamente, acho que cada um deve se adequar àquilo que é o seu contexto e as suas necessidades. Mas aqui a minha questão ia por outro lado, que é, portanto, nós já trabalhamos nisso, trabalhamos e tivemos o gosto de trabalhar com vocês na questão do site, na app, a questão do cartão freguês. Vocês têm estado a modernizar imensas coisas, têm feito montes de projetos com vocês próprios e com outras entidades. Portanto, a minha questão é, o que é que tu sentes que ainda falta fazer? O que é que vocês ainda estão em carteira? Não estou a falar dos top secret, não é? Não estou a falar daquelas coisas que ninguém pode saber, mas é aquelas coisas que estão em carteira que ainda não conseguiste fazer, ainda não conseguiste levar à frente. O que falta fazer? Falta fazer tanta coisa. Falta fazer, olha... Há uma coisa que nós temos vindo a criar um pensamento, temos feito aqui um grande brainstorming sobre isso, que é como é que nós criamos uma comunidade mais participativa e mais envolvida, não é? E, portanto, nós andamos aqui num processo de pensar em formas de interligar as coisas, de algum modo, por exemplo, se eu sou um freguês e vou usar, por exemplo, o OP para participar, então nós gostávamos de valorizar essa participação. Se eu sou um cidadão que vem pedir um atestado à junta de freguesia, então nós gostávamos de valorizar essa participação. E, portanto, este processo de valorização é um processo que ainda estamos aqui a fazer um grande brainstorming sobre ele. Porquê? Porque aquilo que temos para dar em troca, em comparação com municípios, é muito pouco. Não é? Não temos serviços de teatro, não temos serviços de desporto, para proporcionar às pessoas aqui uma relação win-win, digamos assim. E, portanto, temos que ir desenvolvendo aqui conceitos e ideias que possam ser interessantes para envolvê-los. Mas não só. No ponto de vista ambiental, eu acho que as juntas de freguesia têm aqui um vasto caminho a percorrer no que respeita àquilo que pode ser o contributo para um planeta mais verde. Nós candidatámos agora para sermos uma ecofreguesia,
temos um ponto de recolha de eletrão, temos trabalhado com os SMAs, com quem gera a recolha do lixo no concelho, e somos nós no Distrito que fazemos a recolha dos monos. Vai haver agora um projeto também que já está em piloto, que vai ser alargado ao longo de 2, 3 anos a todo o território, que tem a ver com a compostagem, onde as juntas de freguesia também vão ter um papel importante, mas também naquilo que é a otimização e a racionalização do uso da água nos espaços verdes, com a introdução de sistemas de rega inteligente, com a introdução de outras ferramentas que permitam e de outras dinâmicas que permitam efetivamente poupar água e valorizar o bem essencial que é a água e, portanto, todas essas áreas um bocadinho fora do tradicional são áreas que nos faltam fazer e que falta-nos entrar para podermos ter territórios mais capacitados em todas as suas dimensões. Não é só o passeio que tem que estar em bom estado, não é só a estrada que tem que estar em bom estado, não é só fazer um parque infantil ou um espaço de lazer. É também necessário desenvolver outras dimensões que contribuam para uma comunidade do ponto de vista ambiental mais sustentável, uma comunidade do ponto de vista da valorização da participação também o seja, e portanto, do ponto de vista até da própria mobilidade, não é? Os investimentos em redes de ciclovias na freguesia por parte do município têm sido importantes para que as pessoas adequem e modifiquem um pouco a sua forma de estar nas dinâmicas casa-trabalho ou até mesmo de lazer. E, portanto, em todas essas áreas ainda há muito que fazer e a explorar. Olha, pondo aqui a tónica um bocadinho mais pessoal, qual é que seria o conceito que tu darias a ti próprio quando tinhas 20 anos? Ou seja, andando para trás, o que é que tu dirias ao Pedro Brás com 20 anos? Epá, eu diria uma coisa muito simples: aproveita no tempo certo. E eu acho que tive a sorte de poder aproveitar coisas muito importantes que me valorizaram mais tarde enquanto profissional, e ter projetos e iniciativas giras. E portanto eu acho que qualquer jovem hoje em dia, aliás, os jovens de hoje já estão muito mais direcionados para isso, mas qualquer jovem hoje em dia deve experienciar coisas de voluntariado, associativismo, causas sociais, causas ambientais, participação ativa na própria música, no desporto, enfim, onde se sentirem mais confortáveis, mas que aquilo que façam seja com diversão, porque certamente vai ser muito mais rico o que vão extrair dessas experiências e vão aproveitá-las mais à frente, não é? Vão aproveitá-las quando entrarem no mercado de trabalho, vão aproveitá-las até mesmo no seu percurso escolar, na interação, nas relações interpessoais, nas apresentações, no desenvolvimento do pensamento. E portanto eu acho que o meu conselho a mim próprio na altura: pá, fizeste bem o que fizeste, se calhar podias ter feito outras coisas, mas acho que acima de tudo é que os jovens procurem desafios que os façam ir um pouco mais além, mas com diversão, para poderem extrair o máximo dessas experiências. Portanto, estiquem a corda e sejam felizes. É mais ou menos sem quebrar a corda. Sem quebrar a corda. Olha, e tu obviamente estás num local privilegiado e numa posição privilegiada para meter uns outdoors.
mas se não fosse o Presidente da Junta, se fosse o Pedro que pudesse meter um outdoor aí em Massamá e Montabrão, o que é que o Pedro punha no outdoor? Olha, o que é que eu punha no outdoor? Se calhar aquilo que me guia, não é? Ao fim e ao cabo, o pensamento que me guia, que é aproveita o momento, não é? A vida vai-nos dando momentos, vai-nos dando experiências, nós muitas vezes vamos também atrás dessas experiências e atrás desses sonhos, e quando lá estamos temos que os aproveitar, e portanto se calhar a melhor mensagem que deixaria era essa: aproveita o momento, porque em diferentes fases da nossa vida, pessoal, profissional, há momentos onde de facto nós temos mesmo que aproveitar para podermos crescer. E bem, como temos aqui o IC19 mesmo ao lado, e onde a estrada mais movimentada do país, era lá que eu punha. Muito bem. Olha, diz-me uma coisa. Agora estamos num período de confinamento, as pessoas estão mais por casa, têm tempo para ler, têm tempo para ver filmes Nós ou nem isso, nós séries. nem isso. O que é que isto cultiva-nos, não é? Sim. Dá-nos um bom livro, um bom filme ou uma boa série, dá-nos pensamentos de vida e dá-nos filosofias, transmite-nos. É raro o filme ou o livro que não tem um objetivo de transmissão de uma mensagem. Qual é que seria aqueles que tu recomendarias? Olha, começando pelo cinema, digamos assim, eu gosto muito do filme Gladiador, acho que tem uma mensagem poderosíssima, mas tenho aprendido muito com filmes de animação. Ainda no outro dia tropecei em mim a pôr-me a ver um filme que era, como é que se chama? Idade da Pedra. Era um filme animado para miúdos, e a história desse filme é muito interessante porque transmite-nos algo que nós vivemos na nossa vida, que é a vida é feita de ciclos, e em cada ciclo nós temos que nos reinventar e temos que encontrar formas de nos superar. E portanto esse filme é muito engraçado porque não só transmite a perspectiva do trabalho em equipa, da transmissão e da capacidade do poder da mente em transformar coisas, em conquistar coisas, como também nos dá esse lado de que nós temos que estar em constante reinvenção, né, para conseguirmos ultrapassar os desafios. E é um filme muito engraçado. Eu no canal de Hollywood e achei giríssimo, porque eu sempre achei estes filmes animados interessantes pela mensagem ligada à gestão que eles trazem muito, né? Trabalho em equipa, estratégia. Há um filme que é A Fuga das Galinhas, que isto pode parecer um bocado estranho, mas há de facto muito sumo nesses filmes, a dinâmica. E A Fuga das Galinhas é muito interessante porque eu da área de gestão gosto especialmente da área da estratégia e da inovação, e de facto nesse filme é giríssimo ver como é que se monta uma estratégia para fugir da galinhária. Portanto, é interessantíssimo as mensagens, mas filmes como O Gladiador, o Braveheart são filmes motivadores, altamente motivadores, com mensagens poderosíssimas, e os livros é um bocadinho isso, não é? Aquelas referências que nós vamos encontrando, olha, como por exemplo o que está aí atrás de ti, o Steve Jobs, ou até mesmo alguns políticos. Gosto de ler esses livros de algum modo biográficos, mas também livros que nos explicam
porque é que as coisas aconteceram em determinado momento da nossa história. Não são filmes, não são livros do ponto de vista da história em si, mas o que está por trás do que está por trás disso, não é? E portanto diria que nesta altura de confinamento, bom, confinamento para alguns, nós estamos aqui. Sim, as juntas de freguesia têm Temos aqui na continuado frente, temos muitas na pessoas linha em de trabalho, teletrabalho, na linha da frente da luta, não é? temos gente em teletrabalho, mas há outros que de facto não é possível e estamos aqui todos os dias. Mas pronto, mas aos fins de semana já não temos os aniversários, nem as festas de aula de comemoração disto e daquilo, e portanto passamos esse tempo mais confinados para podermos ter tempo para isso. Mas no fundo, eu gosto muito de histórias que nos transmitam uma mensagem de motivação, de confiança, de liderança, mas também que nos expliquem porque é que as coisas acontecem naquele tempo. Claro. Sim, perceber um dos livros que eu li foi a biografia do Churchill, e perceber porque é que eles lançaram todos os barcos e pediram a toda a gente com um simples barco de treta para passar o canal e ir buscar soldados do outro lado. Quer dizer, vai-se perceber a tal liderança, o tal significado do que é que aconteceu, percebo perfeitamente. Pedro, agradeço imenso o tempo, está bem? Esta conversa. Obrigado, eu. Estou certo que vamos continuar a falar e a estar envolvidos num futuro em novos projetos. Agradeço mais uma vez toda a confiança para os projetos que já realizamos. Fica o convite também à participação no Fórum Autarquias do Futuro. Eu brevemente lançarei o programa e os painéis que vão estar este ano. Temos algumas inovações, portanto, além do painel de inovação, temos mais uma data de inovações. Temos 3 painéis novos este ano, portanto, poderá ser algo interessante neste âmbito que tu falaste e muito bem, de partilha e de pôr as autarquias a falar umas com as outras e a partilhar experiências para depois fazerem benchmark e perceber, ok, o que é que eu posso fazer de mais, ou o que é que eu estou bem e posso copiar, alterar, adaptar à minha autarquia e implementar. Temos essa perspectiva de que as autarquias têm a vantagem em relação às empresas. As empresas são competitivas, nós competimos, cada vez mais também colaboramos, mas acima de tudo competimos. Na administração pública vocês têm mais é que colaborar, porque obviamente querem captar mais munícipes, mais empresas, mais emprego para os vossos territórios, mas acima de tudo podem colaborar porque o território é imenso, não é? Portanto, e Portugal, nós somos um pequeno canto apenas com 10 milhões de habitantes, não é nada demais. Pedro, muito obrigado por este tempo, está bem? Obrigado, César, pelo convite, e vamos com certeza abraçar novos desafios e novos projetos no futuro, e parabéns por esta e por todas as iniciativas que têm dinamizado na Warmaze para, no fundo, podermos mais do que falar de nós, podermos conhecer os outros. Isso é fundamental. Por isso, continuem com esse bom trabalho. Muito obrigado.